Fala, meus amigos! O Invest TV com vocês, o nosso primeiro episódio. E meu nome é João Vasconcelos. Essa é a TV para você começar a investir. Então já dá seu like aqui, se inscreve no canal e manda para seus amigos que querem começar a investir e potencializar os seus rendimentos. Como é que isso vai funcionar? Primeiro tem a abertura aqui, o disclaimer, né? Já pega teu cafezinho, toma um golinho, pega papel e caneta também para você aprender. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre o cenário global, né, a economia global, o que é que está acontecendo com essas guerras, tudo isso que vem cada vez mais piorando, né? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre o cenário do Brasil, o que é que isso impacta no Brasil, como é que seus investimentos são impactados, também o termômetro do mercado, como é que o mercado acordou hoje, o que é que aconteceu na Ibovespa, né, na Bolsa de Valores do Brasil, como é que está esse movimento. O ativo do dia a gente vai trazer aqui para vocês, lembrando sempre que isso não é uma recomendação de investimento, é apenas nossa análise, o que a gente vê para a nossa carteira e trazer conhecimento para você. Sempre reforço que você tem que entender o que é que você está fazendo para você operar na bolsa de valores, para você comprar ativos, ou ter um acompanhamento profissional para você não fazer besteira e perder dinheiro. Tá, produção? Alerta econômico depois do ativo do dia, uma parte de educação financeira. Por quê? Para começar a investir, você tem que estar bem organizado financeiramente, senão não tem como. A gente tem quatro potes na nossa vida. O primeiro deles é aquilo que a gente gasta com as nossas despesas correntes. Ou seja, meu custo de vida hoje, João, é R$ 10.000. Então, esse primeiro pote, R$ 10.000. O segundo pote é o pote de proteção, a minha reserva de emergência, né? Um seguro de vida também que você precisa ter para segurar sua família. Depois do segundo pote, que é o de proteção, vem um pote de sonhos de médio e longo prazo, sonho até 5 anos. Então, pô, vou fazer um consórcio para pegar um imóvel, vou fazer um consórcio para adquirir um carro. E por que consórcio? Porque é a melhor opção de crédito no Brasil hoje. Você vai pegar um carro e pagar três carros, você vai pegar um imóvel e pagar três imóveis. Não, eu sou inteligente, eu tenho educação financeira, eu vou buscar uma opção de crédito mais vantajosa. E o quarto pote seria aposentadoria, faculdade dos filhos, investimentos em dólar, tudo isso que a gente vai falar aqui. Mas sem mais delongas, já pegou seu cafezinho, já pegou seu papel e caneta, vamos para o cenário global que está bem agitado, né? O que é que está acontecendo? A gente está tendo essa guerra lá no Oriente Médio, né? Uma tensão. E quais são os principais impactos? O petróleo está subindo cada vez mais, né? Essa guerra aí, Estados Unidos, Israel e Irã. A inflação global tende a subir, mas temos que observar aí as cenas dos próximos capítulos. Bancos centrais, com certeza, vão manter os juros altos por mais tempo. Então, a gente já trazendo para o cenário do Brasil, a gente vai ter agora dia 17/3, que é meu aniversário, e dia 18, a reunião do Copom. Mandem presentes para mim, tá? A reunião do Copom para ver se a taxa Selic vai cair ou não. E com essas tensões mundiais, não sabemos se vai cair. A gente já tem uma previsão desde o começo do ano que a taxa Selic iria cair, mas não caiu em janeiro. E eu não sei se vai cair agora em março, tá? Então, existe sim um efeito cascata na economia mundial quando a gente tem essas guerras. Por quê? Porque o petróleo subindo, que está subindo, impacta diretamente em toda a produção mundial, porque o petróleo é matéria-prima para diversos produtos, né? Então, tudo se encarece. Tem um ponto muito positivo para o Brasil, porque o Brasil é um exportador de petróleo, né? Então, com os preços mais altos, tendem a aumentar as exportações, tende a aumentar a entrada de dólares e os lucros das empresas do setor. Então, se você tem ação da Petrobras, é um sinal positivo e a gente já vê ela respondendo a isso, né? Com certeza ela está crescendo. O ouro tende a ganhar força quando a gente tem estabilidade global. Então, assim como o Bitcoin está se recuperando também, o Bitcoin, né? Por quê? Porque a gente não consegue circular tanta moeda nesse tempo de guerra e existe muita instabilidade. Então, o pessoal corre para ouro, para Bitcoin, para moedas que a gente consegue
comercializar sem ter um banco central por trás. E o que é que a gente vê na economia americana? Juros, né, nos Estados Unidos tende a aumentar, mas a gente tem que observar. Tem um crescimento econômico nos Estados Unidos e como é que isso impacta o Brasil, né? Primeiro, a gente tem essa previsão de cortes, mas ainda não tivemos nenhuma efetivação, porém o mercado já responde a essa previsão de corte da taxa de juros. A gente acredita que a taxa de juros pode chegar até o final do ano aí nos 12,5%, 13%, porém temos que ter pelo menos um corte agora em março, né? Não sei se isso vai acontecer. A economia brasileira desacelerou em 2025, a gente já observou isso, né? O crescimento do PIB ficou ali por volta de 2,3. Projeções para o ano 2026 do Banco Central 1,6 e do governo 2,3. E já trazendo para o mercado hoje, qual o termômetro? Bolsa subindo, Petrobras subindo, né? Então, a gente vê que esses cenários macroeconômicos impactam diretamente os seus investimentos. Ah, João, não sei o que é que tu está falando. Irmão, vai buscar conhecimento para poder investir, porque senão tu vai perder dinheiro. Nunca coloque todos os seus ovos numa cesta só, tá? Eu estou falando aqui de bolsa de valores, fala aqui sobre fundo de investimento, mas você tem que ter sua reserva de emergência lá na renda fixa, que você pode sacar a qualquer momento. Como eu dei o exemplo, se teu custo de vida hoje é R$ 10.000, tu tem que ter no mínimo 60 mil num CDB que tu pode sacar a qualquer momento. Por quê? Porque se tu precisar sacar esse dinheiro e teu dinheiro está todo em Petrobras, beleza, agora está subindo, tu ia ganhar dinheiro. Mas se tem uma queda muito brusca de 30%, 40%, pô, eu tenho 100 mil lá em Petrobras, e aí acontece essa reviravolta do mercado e isso cai para 70 mil. E tu precisa sacar para uma emergência, tu tá fazendo besteira. Então, primeiro tu tem que garantir a tua reserva para depois tu pensar em investir na renda variável, em ações, fundos, ETF, S&P 500, fundos imobiliários, tudo isso. O dólar recentemente voltou a subir, chegou a 5,20, né? Devido a isso, tensões geopolíticas, fluxo global para ativos seguros, né? E quais são as ações de destaque, quais são os ativos que a gente está olhando, quais são os ativos que a gente precisa ter, sim, uma visão estratégica. Bancos teve uma alta muito grande, né? Estava comentando que há 6 meses atrás o Banco do Brasil bateu R$ 17 e chegou agora quase a 29, né? Então você tem um crescimento aí de quase 70% de valorização em menos de 6 meses. Quem está atento aproveita essas oportunidades. Por quê? Porque o mercado acredita em queda da inflação e queda de juros. Com isso, o banco tende a se aquecer, né? O banco tende a voltar a emprestar mais dinheiro e ganhar mais dinheiro. Petrobras tem uma oscilação muito forte por causa do petróleo agora, e a Vale beneficiada por demanda global de commodities, né? Então são três ações, bancos, Petrobras e Vale, que está tendo uma alta, mas você tem que investir em fundamento, né? E não em tendência de mercado. Lembrando sempre que aqui não é recomendação de investimento, você tem que entender o que você está fazendo, senão você vai perder dinheiro sim. Fundos imobiliários, os nossos queridinhos, se você analisar aqui no canal, tem várias análises, tá? De fundos imobiliários de tijolo, de papel. Nós investimos e gostamos muito desse ativo por conta dos dividendos mensais e não ser taxado ainda, né? Pela Receita Federal, que graças a Deus ainda não está taxando, mas provavelmente no futuro próximo será taxado. E o mercado de FIIs está extremamente sensível, né? Porque temos uma previsão que a taxa de juros vai cair, o mercado de fundo imobiliário já se aquece e já começa a subir. E teve muita gente que aproveitou lá no ano passado, que teve uma queda drástica, aproveitou e agora está colhendo os frutos. Porém, agora já chegou num preço sobre o valor patrimonial em cerca de um, nos melhores fundos imobiliários, mas ainda assim é um ativo muito bom e o dividend yield está se tornando cada vez mais atrativo. João, não sei o que é dividend yield, não sei o que é fundo imobiliário. Assiste os outros vídeos do canal para você ficar ligado
e saber o que você está fazendo. Então, vamos lá. Quais são os principais pontos dessa análise? Guerra no Oriente Médio, juros altos por mais tempo, eleição no Brasil e política fiscal no Brasil, que a gente viu aí a dívida externa batendo recordes, e crescimento global desacelerando, afeta diretamente petróleo, commodities e exportações. Então, quais são as oportunidades do mercado? Petróleo e energia, commodities, renda fixa ainda está muito forte, fundo imobiliário que já está se antecipando à queda de juros. E hoje o mercado tem três pontos que a gente precisa observar: guerra, tensões geopolíticas e expectativa de corte de juros, que ainda não foi efetivado, mas o mercado já vem respondendo a isso. Então, no médio prazo, se a Selic realmente cair, a gente vai ver sim um ciclo muito positivo para a Bolsa de Valores, fundos imobiliários, crédito. Então, as empresas começam a investir mais, abrir novas unidades, isso gera novos empregos, o PIB tende a subir e o consumo tende a subir também, porém, tende a subir também a inflação. Então, o governo sempre fica ali segurando a taxa de juros para conter a inflação e fica nessa gangorra, né? Então, o mercado financeiro realmente é um oceano azul. Se você não conhece o Nassim Taleb, tem um livro fantástico, Coisas que se beneficiam com o caos, o antifrágil, uma recomendação de leitura para você. Não tem recomendação de investimento aqui, não tem diquinha, tem informação de acordo com o que está acontecendo na economia aqui no Invest TV, esse quadro novo que a gente criou. E se você ainda não leu o Antifrágil do Nassim Taleb, recomendo a leitura. Ele fala muito sobre esses momentos, né, geopolíticos, momentos inflacionários, momentos de crise, que são uma ótima oportunidade para a gente investir e rentabilizar cada vez mais. Até o próximo Invest TV, lhe vejo lá, fica com Deus, se inscreve no canal e dá seu like e também ativa o sininho para você acompanhar o próximo Invest TV, um café que tem que ter.